Uma boa aplicação começa por uma boa aparência, e eu digo isso por ter trabalhado em grandes projetos de software ao longo da minha carreira. Não basta só sair desenvolvendo, tem que se preocupar com a experiência do usuário, com os padrões dos componentes do seu app. Isso faz com que o usuário utilize o seu app de uma forma melhor. E é por isso que na Bubble existe uma área específica para trabalhar com estilo, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Fala pessoal, Leo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. O assunto de hoje ele é tão importante, tão interessante que ele merecia até 2 likes seus. Mas como isso não é possível, eu vou fazer o seguinte, você dá o seu like, o seu, que você vai conseguir dar, e aí você compartilha esse vídeo para mais um grupo de amigos, tá bom? Então vai ficar como sendo o segundo like que você tá me devendo aqui por ter produzido esse conteúdo aqui. Já aproveite para se inscrever no canal também, ativar as notificações e de me seguir nas redes sociais, tá passando aqui embaixo. Mas vamos lá pro assunto de hoje. Muita gente vai parar esse vídeo por achar que o assunto estilos não é importante. Mas para você que tá aqui, tá assistindo até esse momento, você saiba que com certeza você vai ser uma pessoa que vai construir um aplicativo de sucesso. Porque a experiência da sua aplicação, ela faz com que a sua aplicação seja um sucesso. Porque quanto mais fácil das pessoas utilizarem o seu sistema, a sua aplicação, mais fácil é dessas pessoas gostarem e querer continuar a utilizar esse aplicativo. Se a gente for olhar isso para as grandes empresas, a gente percebe que, por exemplo, a Apple, ela é o sucesso que é porque ela se preocupa com a experiência do usuário. Então, isso é o ponto crucial para que a gente possa construir uma aplicação de sucesso. Na maioria das grandes empresas que trabalham com desenvolvimento de sistemas, existe uma área específica para isso, para trabalhar com a experiência do usuário. É lá onde eles criam os padrões, os estilos, os designs das aplicações, pensando sempre como seria a melhor forma do usuário utilizar essa aplicação. E essa área ela faz esse trabalho antes, depois ela prepara todas essas telas, esses fluxos, esses desenhos e passa para a área de desenvolvimento, o pessoal que é o programador, e aí ele vai pegar e vai programar baseado em todo esse conceito, em todos esses estilos que foi pensado muito previamente, com muita técnica e muito estudo para isso. E é justamente por isso que na Bubble existe uma área específica para estilos, porque lá a gente vai definir todos os estilos, padrões de cada elemento, porque aí quando precisar utilizar um elemento semelhante àquele, é só a gente falar que ele vai utilizar aquele estilo específico. Então fica muito mais fácil e padronizado o nosso desenvolvimento, a nossa aplicação. Mas vamos deixar isso aqui de uma forma mais prática, mais didática, né? Então vamos lá, vamos para a tela aqui do computador. Na aplicação aqui na Bubble, eu vou vir aqui, vou criar uma página nova, que eu vou chamar de estilo 01. É só o nome da página, né? Não tá querendo dizer nada relacionado a estilo, só para eu lembrar aqui quando eu estiver criando. E nessa página eu vou colocar alguns elementos aqui. Então eu vou colocar um texto aqui em cima, tá? Esse texto eu vou chamar de título da página, ok? Esse título da página eu vou definir um estilo aqui embaixo, tá? Então aqui tá em style, tá escrito body copy, ou seja, o corpo, né, dessa página. Eu vou selecionar aqui, ó, o heading 1 aqui, ó, H1 heading dark, tá? Ou seja, o título, né, H1 ali que está definido lá nos estilos. Depois a gente vai ver isso, mas eu vou deixar esse título aqui. Agora eu vou pegar um outro text aqui, vou colocar aqui embaixo, vou colocar assim, ó, subtítulo. Vou colocar esse cara aqui embaixo, deixa eu abrir um pouquinho, e vou também selecionar um estilo aqui embaixo. Vou selecionar aqui, ó, o sub3 aqui, ó, H3, tá? Esse carinha aqui. Então, esse cara é o nosso subtítulo. Vou pegar um botãozinho, vou colocar este botão aqui embaixo. Vou deixar até que com esse... Não, vou colocar assim, né? Vai, bonitinho, vai. Clique aqui, pronto. Esse botão, ele tá como primary button, tá vendo? Beleza. E agora, por último, eu vou colocar aqui um link, ó. Link. E aqui eu vou colocar assim também. Clique aqui também. Esse cara aqui, ele tá como o estilo dele como Standard Link, tá? O que eu quero dizer com isso? Ó? Cada um deles eu posso selecionar estilos. Se você vê os vídeos que eu fiz passado, eu sempre vim aqui e removi o estilo. Mas isso eu fiz por conta de mostrar um exemplo mais rapidamente para vocês. Quando a gente fala de uma aplicação que a gente quer construir mesmo profissionalmente, o correto é que a gente utilize os estilos. E aí vocês já vão entender logo o porquê disso, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma segunda página. Aqui, ó, vou vir aqui, adicionar uma new page, que eu vou chamar de estilo 02, né? Só o nome da página. E vou clonar dessa estilo 01, para ele pegar todos os elementos e deixar a página igualzinho, tá?
Legal? Então fiz isso. Só para que eu tenha duas páginas aqui, ó. Tenho essa. Deixa eu dar um preview aqui, ó. Legal. Deixa eu abrir esse cara aqui. Deixa eu tirar esse debug aqui, porque aí some esse menuzinho de baixo aqui. Só quero a página. E agora eu vou vir aqui na página... Não, na verdade eu vou abrir uma outra aba. Vou copiar aqui, ó, porque eu já sei o nome da página, tá? Como é que eu sei, ó? O nome da página tá no final. A outra é estilo 01, tá? Então, ó, estilo 01, essa daqui, e essa aqui é o estilo 02. Deixa eu até mudar aqui, ó. Essa é estilo 01, essa aba é estilo 02, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês como que funciona essa parte agora da página de estilo e o porquê que ela é tão importante assim, que às vezes as pessoas não notam, né? Vamos lá, aqui ó, tem a abinha estilos, e aqui por padrão, ó, já existem alguns estilos, né? O que ele considera padrão, tá? Então eu vou trabalhar em cima dos que já tem aqui, e daqueles que eu utilizei. Então lá eu selecionei aqui para esse título, ó, título da página, eu selecionei, utilizei aqui o H1 aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, H1 Heading Dark, tá vendo? Legal, e se por exemplo eu quisesse mudar a cor da fonte desse título? Pensando que eu tenho duas páginas, vamos imaginar que eu tenha 30 páginas que tenham um título. E se eu fizer daquela forma que eu removo e coloco lá cada estilo manualmente, imagina eu ter que entrar em 30 páginas, mudar esse estilo dessas 30 páginas. Mudar a cor, né, desse título em cada uma delas, vai que eu erro, ou então o tamanho, eu coloco aqui, tá como 50, mas vamos imaginar que eu tivesse que colocar aqui, ó, 35, aí eu vou para outra página, quando eu chego lá eu coloco 40, sem querer, porque eu esqueci. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, e é para isso que vem os estilos. Então eu defino um estilo, se eu vier aqui mudar a cor, por exemplo, para azul, tá? O que vai acontecer? Automaticamente todas as páginas que utilizam já vai mudar, ó, tá vendo? Aconteceu para as duas, já vai mudar a cor das duas. Isso é muito prático, isso é muito usual. A gente utiliza muito isso nas linguagens de programação também. Quando a gente trabalha com o que nós conhecemos de CSS, a gente cria classes de estilos. E é isso daqui que a Bubble faz. A gente cria estilos para os elementos aqui. É como se fossem classes também. Então, por exemplo, eu quero mudar agora o tamanho da fonte do subtítulo, que é o H3 aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, vou mudar a fonte para 24. Pronto. Automaticamente, ele já atualiza todos os lugares da minha aplicação que utilizam esse estilo. Isso é muito sensacional, porque a gente otimiza também quando a gente precisar fazer alguma alteração. Mas a sacada melhor disso tudo, eu diria, que é o seguinte: a gente cria componentes, né, cria estilos para elementos que todo mundo que vai desenvolver nossa aplicação vai utilizar. Então, eu vou para a página 2, eu quero usar um botão. Qual que vai ser o estilo? Aí você vai ter criado lá, ó, para botão principal vai ser esse estilo, para o botão secundário vai ser esse outro, né? No meu caso aqui, ó, o que eu utilizei foi justamente o botão principal. Aqui, ó, botão principal, primary button, tá? Então, se eu quisesse mudar alguma coisa, eu mudaria nele. Ou então, né, eu poderia, sei lá, criar um novo estilo. E é isso que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Mas antes, ó, eu já mudei a cor desse cara aqui e eu vou atualizar as duas páginas. Então agora o botão vai estar de outra cor. Mas eu vou supor, assim, que eu preciso de um botão específico, que ele sempre vai aparecer no canto da minha página, ou em algumas páginas. E esse botão ele tem que ser meio arredondado, né? Então eu viria aqui, ó, na página de estilos, criaria aqui, ó, adicionar o novo estilo e vou chamar ele de botão redondo. Posso pôr um traço para melhorar aqui a leitura, tá? A gente faz da melhor forma. Eu defino qual é o elemento que esse cara vai ser, que esse estilo vai ser um botão, crio ele. Aqui agora estou com ele selecionado e vou editar esse cara. Então eu quero que esse cara seja mais ou menos amarelado, a fonte dele seja preta, porém a cor eu vou colocar aqui como um 36 e vou pegar aqui, ó, os arredondamentos e vou colocar maior, na verdade. Vou até colocar aqui uns 100, ó, tá? Ou mais. Não, 100 tá bom. Aí agora quando eu for na minha aplicação desenvolver, olha o que vai acontecer, ó. Que eu vou clicar aqui em Design, vou lá na minha aplicação, vou colocar um botão novo aqui. Eita, ficou ruim aqui. Na hora que eu puxei, ele ficou pequenininho, olha que engraçado. Eu vou pegar aqui, aí eu venho nos estilos, aquele novo estilo vai aparecer aqui e eu seleciono ele. E aí eu coloco em qualquer lugar. Aí aqui a gente tem que se preocupar, né, com
com o tamanho dos textos. Eu coloquei bem grande justamente para a gente poder testar. E aí qualquer lugar que eu tenho que colocar esse botão, é só eu vir e relacionar o estilo dele. E o legal disso é que se amanhã ou depois, pô gente, a gente vai precisar mudar a cor daquele botão. É só vir na aba de estilos e mudar a cor dele, não precisa achar todas as páginas que tem esse botão, que tem essa cor. Além disso, a gente também consegue criar comportamentos para esse botão. Então, por exemplo, deixa eu pegar esse botão, deixa eu até diminuir, esse texto ficou meio grande, né? Vou deixar aqui com 18. E eu posso colocar condicionais, ó. Vem aqui, vou criar uma condicional, vou dizer o seguinte, quando este botão aqui, o mouse passar por cima, né, dele, eu quero fazer o quê? Eu quero setar uma propriedade que vai ser background color, ou seja, a cor de fundo desse botão, e vou falar que eu quero que seja um preto, um amarelado mais pro preto, né? Eu já nem deixou até de ser amarelo, mas só para que vocês possam entender. O que vai acontecer? As páginas que utilizarem esse botão, ó, eu coloquei na página 2, ou página 1, página 2, aqui, ó. Olha lá o que acontece. Eu crio comportamentos para esses elementos. Poderia ser um botão, poderia ser um texto, poderia ser qualquer outro elemento aqui. Então, o legal desse tipo de coisa é que a gente pensa primeiro no estilo, a gente tem que pensar muito bem antes de sair desenvolvendo qual vai ser a cara desse nosso aplicativo. Depois da cara desenhada, a gente parte para poder criar já os elementos que vão ser reaproveitáveis. E aí o desenvolvimento ele vai fluir muito melhor. Isso é muito legal porque assim, quando a gente fala de uma empresa grande, como eu falei, existe a equipe que é responsável por definição, por criação dos estilos, dos layouts, dos protótipos, enfim. Eles fazem isso e te mandam todo esse protótipo, toda essa experiência com os designs todos criados de todas as páginas. E aí o primeiro passo que a gente tem que fazer é justamente pegar e definir os estilos dos elementos. Porque esses estilos eles vão se repetir durante a página. Eles têm que manter um padrão, e isso é uma das premissas lá da experiência do usuário. Então eu tenho que criar um botão, se o botão principal da minha aplicação é para ser azul, e quando eu passar o mouse em cima ele transforma em verde, por exemplo, esse comportamento, esse botão tem que se aplicar em todas as páginas que tenha botão. Então isso é bem importante, porque as pessoas vão acostumar com aquilo. Então elas vão aprender que, este daqui é o botão principal, este aqui é o botão secundário. E às vezes a gente não presta muita atenção quando a gente vai e quer só desenvolver. E ainda falando sobre essas equipes, normalmente eles utilizam ferramentas para desenhar esse fluxo de tela, para criar esses estilos, esses padrões, enfim. As ferramentas mais conhecidas de mercado são a ferramenta da Adobe, a Adobe XD, e também o Figma. O Figma também é bem conhecido. E aí o que acontece? Eles te mandam isso, você recebe e você tem que transportar para a nossa tela. Então eu vou pegar um exemplo aqui do Figma. Ó, eu tenho esse exemplinho aqui do Figma, a tela vai ficar um pouquinho pequena, mas tudo bem. É um template de uma landing page, né? Uma página aqui que é uma página só, mas ó, é assim que vem desenhado. Então, a pessoa dessa área de experiência do usuário, ela se preocupa em cada elemento, em cores e tudo mais. E aí chega para nós desenvolvedores, a gente tem que pegar isso daqui e transformar isso em uma aplicação real, tá? É assim que funciona. Hoje na Bubble até tem uma forma de fazer integração do Figma com a Bubble e trazer algumas dessas características, dá até para aproveitar bastante coisa. Mas eu estou pensando em te mostrar como é que a gente faz isso de maneira manual. Como é que seria o formato tradicional. Então, por exemplo, se chega uma coisa como essa, o que eu vou identificar? Que tem botões que são similares, tá? Então, os botões aqui, ó, tem um botão aqui, ó, né? Tem um botão ali em cima e todos eles têm um padrão de cor, ó. É um linear aqui que vai desse tom até esse tom e é assim que a gente vai transportar lá. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, essa cor, ó. É um linear que vai dessa cor para outra. Então, eu vou copiar esse número aqui embaixo, que é o hexadecimal da cor, é o número identificador da cor, vou copiar. E aí eu venho aqui para a aplicação, ó, para a parte de estilo, eu vou pegar até ó, esse botão que eu acabei de criar, tá? Eu vou vir aqui para a parte de estilo, vou definir que, ó, ao invés de ser um flat color, vai ser um gradiente, ó, um linear, né? Eu posso definir de onde vem, ó, eu posso customizar de que lugar que vai vir a direção, ó, tá vendo? A direção desse gradiente, ó, eu estou mudando o grau ali, né, no caso.
Vou deixar assim mesmo, só para a gente poder exemplificar. Então aqui eu defino a cor inicial, que é aquela que eu copiei ali, ó, pá, tá? Agora eu vou lá no Figma de novo e vou pegar a cor final, que está aqui em cima. Venho aqui, copio esse cara, e agora, ó, qual que é a cor final? É essa daqui. Pronto. O que mais? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um stroke, né? Ou seja, uma borda aqui meio cinza, né? Aí eu vou vir aqui no stroke, aqui ó, na borda, né? Vou colocar uma borda sólida e vou colocar a cor da borda aqui. Pronto, coloquei a cor da borda. Então eu estou replicando justamente o que essa equipe me mandou. Só falta agora a cor da fonte aqui. A fonte provavelmente está separada. Então eu vou clicar aqui na fonte. Ó. Qual que é a cor da fonte? É branco. Tá, ó. O FF é branco. Então eu vou vir aqui para a cor da fonte. Cadê? Cor da fonte aqui em cima. Vou colocar branco. Ah, eu posso ver também se ele está passando o tamanho. Ó. Ele está passando que é um Mullish, o tipo da fonte. É bold e o tamanho é 20. Então eu vou vir aqui, ó. Vou procurar aqui, ver se tem essa fonte. Opa, cliquei. Tá dando um probleminha aqui. Mullish. Vamos ver. Mullish. Tem várias Mullishes aqui. Eu vou colocar regular. Vou colocar aqui é 20. Não tem 20, eu tenho que digitar 20 e vou colocar aqui é bold. Pronto, agora eu tenho um botão ó, no mesmo aspecto. Lógico que eu não coloquei aqui, ó, apesar que ele está até arredondado, ficou meio que igual, né? Sem querer, eu acertei, né? Deixando escapar esse pequeno detalhe ali. Mas, ou seja, eu pego e começo a perceber todos os elementos aqui, ó, no título. Eu tenho que trazer as características, qual a cor, qual o tamanho, qual a fonte, qual a grossura, né? Então eu tenho que pensar em tudo isso. Deixo todos os estilos preparados e depois vou lá e crio a nossa aplicação. Uma outra alternativa também seria combinar com esse time, né, com o time de desenvolvimento da experiência do usuário, do design, dele já criar na aplicação, aqui na parte de estilos, ele mesmo vir deixar tudo configurado. Então basta você ir lá e utilizar. Você também vai ter que olhar um template, mas você já vai ter todos os estilos definidos. É uma outra estratégia muito legal de ser utilizado também. Eu imagino que você deva estar gostando do conteúdo se você está assistindo até aqui. E eu quero te falar que existe um lugar onde você pode ter conteúdo exclusivo, da mesma forma que eu trago aqui, mas conteúdos inéditos, não são os mesmos que estão aqui. Conteúdos como tutoriais, assim como esse, mas também mini cursos, são pequenas pitadas, pequenos cursos sobre Bubble, sobre OutSystems, sobre outras tecnologias, como por exemplo Angular, JavaScript, CSS, HTML e muitas outras coisas voltadas à programação. Isso você vai encontrar no Clube Léo Andrade. Então, para você poder ter acesso, o link está aqui embaixo, vai lá conhecer e poder participar desse clube. Eu te aguardo lá. Mas então, você ficou com alguma dúvida até aqui? Escreva aqui embaixo nos comentários, coloque a hashtag também, hashtag Bubble, e aí coloque as suas dúvidas ou alguma outra sugestão que você tenha até aqui. E se ainda não tiver inscrito no canal, aproveite para se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, aproveite para ativar notificações, dar seu like, compartilhar e de me seguir nas redes sociais. Não esqueça, tem o meu grupo no Telegram que também está lá na descrição para você poder conhecer um pouco mais das coisas que eu faço, do conteúdo que eu produzo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado de alguma maneira, porque aqui tem vídeo novo toda semana, muitas dicas, muitos truques, muitas coisas legais, você não pode ficar de fora, então continue me acompanhando, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Subtítulo. Acho que é separado, se eu não estou enganado. Deixa... Só dar uma ajeitada aqui, né? A gente tem um pouco de toque. Pronto. Tá ótimo.